Salve, rapaziada, como é que vocês estão, guri? Hoje eu trouxe uma parada ousada, eu diria, mas muito diferenciada, fi. Todo dia só sistema fica forte e fica fraco, ou então mata monstro e pega o waifu. E ó, rimou. Porém, hoje eu trouxe aquelas obras que se encontram e se fala, rapaz, esse aqui é o tesouro guardado? Então, sem mais enrolação, vamos dar-lhe. A obra começa meio triste com a notícia de um garoto que ficou preso no armazém por 12 anos. A polícia tá lá com um cara que pegou o moleque quando tinha 6 anos de idade ainda e nunca mais apareceu. O homem é levado no meio da multidão enquanto todo mundo tá perguntando sobre o crime. Nisso, uma das portas do armazém é quebrada e dentro dele, eles encontram um cara lá parado com um livro na mão, cercado de livros. O cabeludo tava lá lendo um livro sobre ciência do cérebro, e os investigadores comentam que pelas marcas de abuso no corpo, provavelmente era essa pessoa. A cena já muda pro hospital e pelo que tá sendo falado, tem várias pessoas querendo entrar pra entrevistar o menino. Deitado na cama, os médicos falam que o nome dele é Shin Woo-jin e ele tem 18 anos. O cara em pé avisa que o menino tá desnutrido, cheio de inflamação e alguns ferimentos externos. Porém o garoto tá ali sem falar nada. A médica pensa que é um menino muito bonito e é uma pena que tenha ficado preso forçado a trabalhar por 12 anos. O médico em pé então fala que parece que ele teve uma perda de audição. Ela solta um suspiro e então escreve no papel qual o nome dele e se ele pode falar em voz alta. Ele dá uma olhada pra folha e ela fala pra ele dizer do que é chamado. O garoto fala que ele é chamado de filho de uma mãe muito trabalhadora. Um tempo antes, sobre o sol ardente, o Jin tava lá trabalhando, enquanto o cara sentado no gramado só observava. Um tempo depois, ele joga um balde de arroz na sala de livro e o garoto come desesperado. Era nesses momentos que ele era chamado por aquele belíssimo nome. O garoto ficou ali se tremendo entre os livros, a baratinha passou e ele logo pegou pra comer. De volta no hospital, os médicos tá assustados que o garoto se chama disso e já se perguntam quanta lavagem cerebral ele passou. Pelas inúmeras cicatrizes no corpo, não dava pra entender quanto que ele sofreu. O bastardo que fez isso tinha que ser executado. Porém, com a prancheta na mão, ela fala que os resultados não eram tão ruins quanto eles esperavam. Toca no ombro, falando que ele pode dormir quanto quiser porque agora tá tranquilinho. Nisso ela diz que já volta e o médico fala pra tomar cuidado com o pessoal lá de fora. Ao bater a porta, ela vê a polícia bloqueando um monte de repórter curioso. Todo mundo querendo saber qual é o nome do paciente, qual é a família e qual é a condição. A médica fica com raiva desse bando de malditos só querendo ganhar dinheiro. E manda todos saírem do hospital e pararem de querer lucrar com a tristeza dos outros. Ela mandou o oficial checar os cartões de todo mundo pra ter certeza se eles têm autorização pra tá ali. Os caras tá ali tudo com cara de trouxa, louco pra fazer uma entrevistinha. Enquanto isso, o nosso garoto tá lá deitado na cama igual a múmia dormindo. Ele dá uma olhada pro teto e pensa que aquela ali é a tal da lâmpada fluorescente. Uma olhadinha pro lado, ele vê um negócio no braço dele e uma sala ao fundo, então aquilo deveria ser o banheiro. Ele então nota vem na outra cama que percebe que tá sendo visto. Pergunta se o rapaz que foi sequestrado e diz que com certeza o menino tem uma vida esquisita. Porém ele não tá nem aí, fala que agora a vida dele vai ficar mais difícil ainda talvez. Nosso garoto fica meio confuso, dá uma olhada no cartão dele que mostra Kim Nan-sun, 57 anos e uma fratura aberta no fêmur. Nosso garoto vê que ele tem 1,67 de altura e pesa 67 quilos. A pele da mão e do braço era seca e dura, o que mostrava que trabalhava com algo no qual você tá constantemente desidratado. O véi tá ali se divertindo tranquilamente, enquanto o Jin nota que o cara não tinha marca de relógio nem de anel. Sem interesse em acessórios, faz trabalhos físicos e não possui uma mulher. Pela região da fratura e considerando tudo isso, esse cara tava fazendo um trabalho de reboco quando caiu de um andar baixo. Como nem tinha as mãos pra tentar se segurar em nada, o cérebro automaticamente mandou um sinal pra fazer ele tentar se segurar com a perna. Obviamente que a força cinética foi muito maior do que a resistência do osso, criando essa fratura com o fêmur saindo pra frente. Ele se vê na cena e vai pensar qual seria o tratamento exato pra ser feito. Porém é quando dá uma olhada pro lado e a médica tinha voltado pro quarto, trazendo umas comidinhas pra ele. Ela se aproxima, pergunta se ele tá com fome e fala pro garoto pegar a colher que ia ser mais fácil. O Jin dá uma observada que no canto do olho estavam se formando o pé de galinha. Os músculos da bochecha estavam se contraindo e levantando um pouco. Além disso, os cantos da boca estavam simetricamente se erguendo. Considerando tudo isso, esse aí é o tal do sorriso genuíno. Não só mostrava que a pessoa tinha boas intenções, como também não era uma ameaça nesse momento. Ele então pega a colher da mão dela e dá uma encarada na comida. Com isso, o rapaz até limpa a garganta e quando ela vai falar pra ele com calma, rapaz, já foi minha filha, começou a devorar tudo. Ela pede pra ele parar indo mais devagar, porém, acabou, tá tudo limpo os pratinhos. Até o último arrozinho ele faz questão de pegar e pôr na boca. A médica tá ali toda triste sem saber como ele viveu assim. Nisso ela recebe uma ligação e alguém avisa que a família do Jin tinha aparecido. Ela vira pro garoto e avisa que o pai e a mãe dele tinham chegado. Vendo os movimentos da boca, ele consegue ler as palavras. Ele se lembra que pai e mãe era alguma coisa relacionada ao negócio chamado família. A mulher pergunta se é pra trazer os dois, porém antes dele responder ela já foi pra trazer. Claramente, né, não precisava perguntar o mardita. Nosso garoto vê ela saindo, então dá uma olhada pro relógio e começa a contar quantos segundos faltam pra eles chegarem. Ele começa a contar do 1, vai pro 10, 30, 1 minuto e 10, 1 minuto e 20.
De repente, eu acho que alguma coisa fala que vai deixar ele escutar. Algum tipo de energia passa na cabeça do Woodin, eu não sei o que tá acontecendo aí, mas tá chovendo letrinha. Ele ainda tá ali no desafio de contar os números quando começa a notar a pessoa se aproximando do lado de fora. A audição dele tava tão boa que ele conseguia claramente distinguir as figuras e a conversa que tava rolando lá. Um passo no chão era como uma explosão ao lado dele. Ele até se levanta assustado e então escuta eles conversando sobre a estabilidade do paciente ser a prioridade. Eles tinham que garantir que o Jin não ficasse assustado e as pessoas só concordam. Eles então falam que estão entrando e nosso rapaz é um casal. O pai e a mãe estão lá de pé e parecem reconhecer o menino, que claramente não tá entendendo o que tá acontecendo. Porém, ele sai correndo, chamando, falando que estavam com muita saudade, dá um abraço de um garoto, que felicidade. A mãe tá pedindo desculpa e os dois agradecem por ele finalmente ter voltado. Só que era barulho demais pro garoto que acabou de começar a ouvir. Pelo visto, ele se arranca do meio dos dois. Eles continuam tentando falar com o garoto, até que um tempo se passa e já estamos na cidade. Dentro da casa da família do Woodin, a irmã fala pra mãe que já limpou tudo sim. Ela se lembra que ele era uma espécie de gênio e se pergunta o quão estranho não vai ser ele voltar assim. Ela só tem algumas memórias de quando ele era pequeno, mas lembra que ele era estranhinho. Ela fica impressionada que ele tá vivo depois de 12 anos trabalhando naquele lugar. Ela tem certeza que se ela passasse por isso também não ia conseguir ser normal. Se lembrando do hospital, ela ficou aliviada ao saber que ele não tinha perdido a audição. Nisso a porta se abre e a mãe entra dizendo que trouxe o irmão. Os dois já entram, o pai olha pra trás e fala pro garoto chegar. Nosso menino entra ali com a cara de trouxa dele sem entender nada. A irmã diz que ele é bem-vindo, ele olha pro lado e claramente a situação tá peculiar. Ele dá uma olhada nos quadros e o pai então fala que ele deve estar perdido depois de tanto tempo longe de casa. Ele mostra onde era o antigo quarto dele e fala pra irmã ajudar o garoto. Ela tá meio torta ali insegura, porém a mãe fala pra ajudar o menino. Enquanto os pais cozinham, os dois vão pro quarto e ela só consegue notar que a situação tá esquisita. O Jin tá ali na coleta de informações, aquela ali é a tal da cama, a tal da janela, a tal do PC, a tal da cadeira. Considerando tudo isso, esse é o ambiente conhecido como quarto dele. A irmã então chama por ele. Quando ele se vira, ela vê o garoto todo reluzente e se pergunta por que ele tá mais bonito ainda do que tava no hospital. Nisso ela pega o celular e fala que vai ensinar ele a usar. Ele explica sobre como tá desligado e qual botão apertar para ligar. Mostra o número da mãe do pai e diz que vai apagar o número dela para ele aprender a escrever. Ele responde que entendeu, só que numa linguagem toda formal que ele aprendeu nos livros de história. Ela fala que ele não precisa ser tão formal assim com ela, porém responde com as mesmas palavras. Ela fica meio triste ao ver que ele não sabe nem usar outras palavras, mas entrega o celular. Ela então fala para adicionar o número dela e na hora ele já tá clicando ali e escrevendo tranquilamente. Ela acha impressionante que ela explicou uma vez, ele já conseguiu ligar o celular, abrir tudo, escrever o número e salvar o contato. Isso fala que o irmão realmente parece inteligente como sempre. Ele então diz que vai ensinar a usar a internet, clica na lupa para dar aquela aumentada e você pode procurar sobre o que tem interesse. Nisso, nosso garoto, a primeira coisa que digita é família. A internet fala que é um grupo de pessoas relacionadas por casamento, relações de sangue ou adoção. Ele dá umas clicadas na imagem e vê a galera ali, tudo gerado pelo ChatGPT. Nisso ele olha para a irmã, que tá brilhando os olhos ao ver ele falar família. Porém, o garoto não parece muito emocionado não, ele só tá mais descobrindo as coisas mesmo. De repente ele sente um cheiro no ar e se pergunta se esse é o tal do perfume. Ele se lembra que na história fragrâncias assim eram usadas para cerimônias de comunicação entre os humanos. Nos dias de hoje era a mistura de vários solventes com a intenção de gerar cheiros gostosos. Ele se levanta enquanto começa a ir à cozinha, ignorando o que a irmã dele tá falando. Ele então vê os pais que estavam cozinhando e tinha preparado um banquete. Ele percebe que o cheiro não era perfume e sim comida. Nisso a mãe fala pra ele se sentar que eles vão comer. E eu acho que nosso garoto tem um leve toquezinho de autismo, né? Só acho. A família tá toda comendo ali, toda feliz, ele experimentando várias coisas. Porém, a cena muda completamente pra alguém falando que a família de uma certa pessoa morreu há 5 anos, uma pessoa a cada ano. Primeiro a esposa, depois a mãe, terceiro foi a cunhada por ervas envenenadas e depois 2 pessoas próximas e vizinhos. Tudo isso foi falado pra aquele cara que sequestrou o Jin, que nesse momento tá falando que não foi ele. O oficial bate na mesa e diz que essas mortes consecutivas todas são em volta dele, então claramente foi ele. Porém o cara insiste falando que não é ele. E avisa o detetive que talvez tenha sido aquele bastardo que tenha matado todo mundo. O cara pergunta de quem ele tá falando. E nisso ele bate na mesa dizendo que é o bastardo que ele deu comida de casa. Tinha sido aquele moleque que matou todo mundo. Rapaz, agora eu tô com medo. Será que foi o Jim mesmo? Um oficial manda ele parar de gritar, porém o cara só responde que eles não sabem que tipo de bastardo ele é. A gente vê nosso garoto em sua solitária estudando livros de anatomia com muita diligência. Porém o sequestrador fala que tem certeza que foi coisa daquele moleque. Já de volta na casa do nosso menino, a irmã dele ensinou a assistir Recap de Manhwa. Ele abre o YouTube pra ver uma historinha bem legal no canal do Momo. Ele coloca no vídeo de um streamerzinho ali e assim que o cara fala algo que ele não entende, ele volta e começa a repetir as palavras. Pelo visto ele realmente tem dificuldade de falar qualquer coisa até que aprende a falar oi família todo mundo. Ele vê a Zuwife comendo uns negócios ali de kimchi com queijo e fica morrendo de vontade. Nisso tinha alguém batendo na porta e perguntando se podia entrar. Era a irmã e ele já abre querendo saber o que ela quer.
Antes dela falar algo, ele já pergunta se quer que ele limpe alguma coisa e qual era o trabalho do dia. Ela fala que não era nada disso e que só queria saber se ele quer comer sorvete. Era gelado gostoso e ela fala pra eles irem logo, porém a mãe manda tomar cuidado. Quando a mãe fala que já volta, ele repete e fala que já volta também. A cena então muda pra cidade, eles vão até a conveniência e ele tá lá com cara de trouxa porque nunca viu isso também. Entra no lugar e tá todo brilhante pro menino. Ela vai até o freezer e ele se aproxima também pra escolher o dele. Mas ela nota que ele tem dificuldade de fazer qualquer escolha, então só entrega um e manda o trouxa comer. Saindo, ela sabe que ele nunca comprou nada, então talvez fosse um bom momento pra ensinar ele a usar dinheiro. Porém, decide que não, talvez seja melhor introduzir as coisas pouco a pouco. Eles então saem da conveniência e sentado ali fora tem umas garotas falando pra dar uma olhada. Todas apaixonadas na beleza do nosso garoto Sherlock. A outra já tá até querendo pedir o número dele. Uma pergunta se não é a namorada do lado e a irmã parece gostar de escutar isso. Claramente nosso garoto foi pra outra prisão. Ele tá meio torto pra abrir, ela ajuda então e fala pra ele comer. Ele dá uma mordida e gosta pra caramba, fica com o olho brilhante. Vendo parado por um segundo, ela quer saber se tem algum problema, até que a cabeça dele explode com ele dizendo que isso é delicioso. Ela fala pra ele comer devagar enquanto dá encarada nas meninas, falando pra elas nem pensar em tentar nada. Nisso já pergunta por que eles não tiram uma foto junto e eles tiram várias. Um tempo depois, de volta em casa, já tô querendo que desgraça aconteça pra ele usar o talento dele. Rapaz, eu juro que não sabia, mas assim que eles estavam voltando, ele se separou dela por um segundo e bem na hora que ela virou esquina, nosso rapaz notou alguém observando. Nada suspeito com seu chapéu e braço cruzado, ele tava só observando a irmã dele. Nosso garoto conseguia notar os traços de uma hiena. Ele consegue ver as marcas no boné do cara, as sobrancelhas contraídas e se concentrando e as pupilas dilatadas. Quando eles estavam chegando hoje, esse cara também passou por eles e a família não reconheceu, o que quer dizer que ele é um estranho. Pela forma como ele estava andando, também dá pra saber que ele não era dessa vizinhança. Nisso, o cara parece notar que tá sendo observado e sai andando. Porém, já era rapaz, nosso garoto já viu que suas ombreiras e suas costas estão com suor. Além disso, a calça na parte de trás estava mais amassada do que o normal. Tinha marca de pedal embaixo do sapato, porém como elas eram pequenas, quer dizer que ele estava de moto. Nosso menino começa a notar várias informações, que o cara tem pelo menos 40 anos, que mora sozinho, que usa a mão esquerda e tudo mais. Ele então chama pela bomba, que pergunta por que ele tá parado ali igual um maluco. Ela olha pro outro lado querendo saber se tem algum problema, só que ele só fala para ela entrar pra casa antes. Ela fica meio confusa, se aproxima e quer saber se tem algum problema errado. Porém, ele só pede pra ela ir pra casa antes, só que mesmo assim ela diz que não e tá tarde demais, era pra eles entrar junto. Sem opção, ele é arrastado. O sequestrador deu sorte, rapaz, tava prestes a morrer, eu acho, né? Não sei, assim, suponhamos. Com isso, a noite caiu e nosso gêniozinho com peculiaridades estava parado em frente à janela. Uma voz na cabeça estava falando que iria proteger a família e era bom ele ficar de fora. Porém, ele falou que era a família dele. A voz falou que chamar a polícia era idiotice e não é assim que se protege a família. O Jim respondeu que não poderia deixar um monstro como esse aparecer porque ele não se adaptaria ao mundo. Porém, a voz fala que fez tudo o que foi necessário para ele sobreviver. Se não fosse a existência dela, ele teria morrido há muito tempo. O Jim mesmo assim insiste que teria sobrevivido sozinho e ela nem deveria existir nesse mundo. A voz responde que se ela é um monstro, não querem saber o que ele é. Com um sorriso todo distorcido, pergunta no que o garoto por acaso era melhor que ela. O Jim responde que ele é o dono do corpo, enquanto ela é só uma das personalidades que ele criou. Claramente esse menino aqui tem um desafio mental fortíssimo. E o pior é que a voz responde que ele tá maluco, ela é o dono do corpo e essa personalidade tranquila que tá assumindo o controle por enquanto. Essa outra versão dele se alimenta de problemas e ansiedade. Toda vez que ele entra numa espiral desses sentimentos, ela inevitavelmente o consome. Porém, ele consegue puxar ela do subconsciente e utilizar o máximo do conhecimento que ela possui. Era uma espécie de besta afiada, porém que dava pra ser usada. Ele então diz que ela pode aparecer. O garoto tem um sistema do assassino secreto, filho, e ativou. Lá fora tava chovendo, ele sorriu igual um maníaco, abriu a porta e foi tranquilamente. Desceu as escadas, começou a caminhar na rua, e enquanto nada suspeito, tava parado ali com o guarda-chuva. Ao passar pelo cara, ele se virou pro lado, e nosso rapaz ficou ali sentindo as gotas da chuva, falando que esse era um presente. Ele olha pro cara e fala que realmente ele veio se preparando para um dia como esse. Confuso do chapéu, olha sem entender o que ele falou. Porém, o Jim se aproxima e manda ele não ser tão chato assim. Nosso rapaz dá uma encarada na roupa, dá uma encarada no braço. Então diz que tá triste porque ele conhece o cara tão bem, mas pelo visto o cara não o conhece. Ele até já sabe que o cara comeu uma sopa no almoço e trabalha como um entregador. Pela sujeira da bota, mora perto das montanhas. Além disso, só tinha pelo de gato na manga da roupa, o que mostra que ele deve ter matado um de rua pra praticar. O cara toma um susto e pergunta quem que ele é. O Jim arruma o cabelo e fala que vai dizer. Porém, já deu-lhe uma bicuda que, rapaz, acho que quebrou a perna do trouxa. O cara deslizou, caiu de lado no chão e já se virou desesperado. O cara foi perguntar quem ele é, porém o Jim só mostrou as marcas do corpo. Se aproximou do cara e falou que se visse ele nesse bairro mais uma vez, ele ou sairia morto ou sairia com o dobro dessas marcas.
O trouxa se virou todo torto e saiu correndo. O louco da cabeça ficou ali parado na chuva sorrindo, falando que o som era muito bom. 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias se passaram. A irmã dele entregou um livro pra ele começar a estudar, porém, rapaz, o menino já tava marcando tudo rapidão. Ela falou que primeiro ele tem que ler e depois responder, porém ele explica que ele já leu todas elas. Ela acha que ele ficou maluco e decide que vai explicar como funciona. Ela vai explicar como checar se as respostas estão certas, porque acredita que ele errou, porém vê que tava tudo certo. Nisso fica meio torta se perguntando se ele realmente respondeu tudo. Ela pega um outro livro e fala pra ele tentar aquele também. Em um segundo ele riscou tudo, ela pegou da mão e falou que o menino era um gênio. Porém ele disse que ele não quer ser gênio não, só uma pessoa comum. Ele sabe que é muito difícil ser essa tal da pessoa comum, porém é essa pessoa que ele quer ser. Ela já começa a imaginar todas as situações pela qual ele passou naquele lugar. Nisso, olha pra ele com lágrimas nos olhos e diz que tem certeza que ele passou por muita coisa. Ao analisar todas as expressões dela, nosso garoto tem certeza que ela tá triste. Põe a mão na cabeça e fala pra ela não ficar assim não. Nisso, ele vai até a mesa, escreve algo e entrega pra ela. Meio confusa, dá uma olhada e então se surpreende. A mensagem falava: Bomi, não fica triste, quando a temperatura do seu corpo cai, seu sistema imunológico se enfraquece. Além disso, a tristeza afeta a língua, que pode causar ganho de peso e problemas cardiovasculares. Sem contar que a liberação dos hormônios do cortisol podem deixá-la mais estressada ainda e perder a qualidade do sono. A tristeza ativava uma parte da cabeça que ia drenar mais energia, deixando ela mais cansada ainda. Confusa, pergunta como o maluco sabe de tudo isso, que responde que já leu vários e vários livros. Nessa hora, a mãe chama pra comer e ele sai correndo. Enquanto a Bomi tá ali com cara de trouxa, sem entender nada que aconteceu. Todo dia à noite ele ficava assistindo o YouTube e o garoto já tá vendo as mais brabas, né, rapaz danado. Nem o garoto genial resiste, rapaziada. No momento que viu o decote, o vídeo abriu sozinho, é mágica. A menina ficou lá provando, tendo várias reações, enquanto ele tava só olhando pra cá e pra lá. Nisso ele abriu o canal dela e viu que tinha vários e vários vídeos. Ele viu ela cozinhando e começou a observar vários movimentos dela. Tô começando a achar que esse menino tá ficando maluco por ela de um jeito não saudável. De alguma forma, ele parecia notar que ela era similar a ele. E se perguntou se caso agisse assim também, seria visto como uma pessoa comum. Em uma conversa com os pais, eles perguntaram o que queria ser quando crescesse. A mãe falou pra dar tempo pro menino, porque se ele fosse saudável e feliz já era o suficiente. Nosso rapaz respondeu que queria ser uma pessoa comum, tipo um cara comum que trabalha no escritório comum e faz um trabalho comum. Claramente tá claro que ele quer ser. No dia seguinte, ele foi até uma estação policial dizendo que uma pessoa comum que tem ações comuns reportaria ações suspeitas porque isso é normal a se fazer. Dentro da sala de crimes violentos, o cara manda ele dizer logo a verdade, dizendo que tá tudo pego na câmera, então claramente foi ele. O cara de cabelo azul diz que não foi ele não, ele nem tem um boné desses. Porém, o investigador cansado disse que todo mundo viu, então ele devia parar de mentir logo. O cara tava falando que era impossível terem visto ele lá quando ele nem tava lá, quando bem nessa hora o Budinho entra. Nosso garoto dá oi pro detetive Quinta R1, que parece conhecer ele, eu acho que foi um dos que salvou ele naquele dia. Né, claramente dá pra ver, né, na imagem seguinte mostrou ele sendo salvo e levado pra ambulância. Rapaz, o cara tacou ele no carro e falou que ele pode relaxar, né, porque o menino não sabe fazer nada, ele assumiu a responsabilidade de colocar o cinto nele. Eu só achei que esse empurrão foi meio desnecessário, né? Fez um FC no garoto. O detetive fala que ele parece saudável e nosso garoto agradece, falando que é tudo graças a ele. Nisso, o cara manda levar esse prisioneiro logo pra cela porque eles vão terminar a investigação. Porém, enquanto é levado, o loirinho continua falando que não foi ele não. Nisso, o Jim pergunta pro detetive se nesse tipo de situação essa é a forma certa de lidar com o culpado. O cara tá meio confuso e nosso garoto pergunta se realmente todos os culpados, quando são pegos, negam as coisas. Nisso, Tae-hyun diz que é exatamente assim, todo mundo nega de começo, mas ele quer saber o que o garoto tá fazendo ali. Nosso rapaz diz que tem algo a mostrar pra ele. O cara parece interessado, mas diz que é melhor eles conversarem lá fora. Porém, nosso garoto então pega o YouTube da mina lá e clica e fala pro cara dar uma olhada nesse mukbang. O Tae-hyun pergunta o que foi e nosso garoto explica que aquela mulher tá na mesma situação que ele tava. O olho dela se movia pra cima e pra direita enquanto ela tava mentindo. Além disso, ela tocava o lábio, que mostrava um sinal de ansiedade e nervosismo. Antes de comer, ela dava uma mordida no lábio, o que mostrava que ela não tava contente com a situação, porém, ao mesmo tempo, tava falando que a comida tava deliciosa. Juntando o movimento do olho e essas ações, ele sabe que ela tá mentindo, já que as ações e as palavras não estão batendo. Sem contar que os dois ombros estão retraídos, o que só acontece quando alguém tá numa situação insegura ou sendo atacado. Ela tá se defendendo, que nesse momento não fazia sentido. Ela também cobre a boca toda hora quando vai pensar em algo, o que mostra que ela quer esconder uma verdade. Isso é um ato comum que qualquer pessoa faz, voluntário ou involuntariamente.
Tocar no colar também é um ato de alívio psicológico ou pra buscar um pouco de estabilidade? O detetive tá ali todo confuso sem entender do que o moleque tá falando. E nosso rapaz fala pra ele dar uma olhada que ela tá pedindo por ajuda. Ela faz um S com o dedo, depois deixa uma fita de cabelo que era um O, e por último escreve o último S com um miojo. Considerando todas as microexpressões dessas ações que não fariam sentido separadamente, ele tem certeza que ela tá sendo mantida em cativeiro. O detetive não acredita e fala que ele tá exagerando em dizer que ela tá presa em algum lugar. Porém, o Jim fala que essa pessoa tá ficando cada vez mais corajosa, já que começou com o movimento de dedo e agora já tá colocando miojo pra fazer a letra. Nosso garoto ignora que o detetive não quer concordar e só fala que ela tem próximo aos 20 anos e cresceu em um lugar pobre ou provavelmente não tinha família. As pessoas que estão fazendo isso não é só uma e sim várias que provavelmente têm quase a mesma idade que ela. Nosso garoto já tá se vendo com o detetive na cena do crime, que pergunta se ele conhece a pessoa. Ele diz que não tem ideia de quem ela é, porém ele ficou preso por muito tempo. É por isso que ele entende muito bem o comportamento de alguém mantido em cativeiro. E nisso pergunta se o detetive acredita que quando várias coincidências se acumulam, tudo se torna verdade. Ele fala que tem certeza que a roupa que ele tá usando foi comprada pela mãe e ele também tá usando roupas da mãe. O cara tá assustado que ele adivinhou que ganhou da mãe. Porém, nosso garoto diz que isso é só uma pequena coincidência. Ele então fala que o culpado que tava nessa sala toca violino ou viola como hobby, porém não profissionalmente. O cara tá meio sem entender como isso é possível de se saber. Porém, o Jim fala que se ele tiver certo, ele quer que ele acredite nas evidências que ele trouxe da garota. O cara chega à conclusão que o rapaz deve estar querendo um emprego, porém o Jim diz que esse não é o caso. Ele só quer trabalhar no escritório como uma pessoa comum e veio passar informações pra polícia como qualquer cidadão faria. Ele pede pro detetive perguntar pro cara qual o hobby que ele tem. Se ele tiver errado, pode até punir ele como obstruir a lei. O detetive fala que não é necessário ir tão longe assim. Pede pro garoto esperar um momento e então vai até lá. Porém, já no caminho ele tá se perguntando o que ele tá fazendo. O problema foi que o garoto convenceu ele tão bem que ele até começou a acreditar. Sem contar que ele comentou da camiseta, o que ele sabe que é verdade e não entende como é possível. Ele então vai no cara da cadeia e chama por ele que pergunta o que foi. O Yahyun quer saber se por acaso ele toca violino ou viola. O cara diz que sim, mas é só um hobby, não é nada profissional. E já diz que tá assustado que eles estão investigando tanto ele assim, até foram na casa dele. Porém o detetive tá mais assustado que o Jin realmente adivinhou. Pelo visto a criança tinha algum tipo de habilidade. No momento que nosso rapaz entrou, ele escutou toda a conversa. Assim que encarou o cara, ele viu umas marcas na bochecha. Poderia ser de um capacete de uma gola alta, de violino, do cabelo, de uma máscara. Ao ver os cortes da mão, também eram coisas que poderiam ser de qualquer instrumento de corda, quem trabalha com joias, também violino ou algum pescador. Acumulando todas as informações, a única atividade que se encaixava com todas elas era alguém que tocasse violino. Nisso, o detetive volta para a sala e pergunta onde que o moleque foi parar. O cara responde que não tem ideia e ao se aproximar da mesa, o detetive vê algo anotado. Era uma mensagem do nosso garoto dizendo que agora ele já conseguiu 2 coincidências, então talvez eles deveriam partir pra terceira. A garota daqueles vídeos tava desesperada e nosso rapaz deixa o número dele. Meio sem opção, ou ele chama pelo amigo e fala pra procurar pelo canal da menina. Enquanto isso, nosso rapaz tá entrando no ônibus tranquilamente. A mãe dele já tinha feito um cartãozinho pra ele. Ele entra com tranquilidade, se senta na janela e fica se lembrando da conversa que teve com o pai. Nesse dia, o tio tava lá também e perguntou com o que nosso garoto queria trabalhar. Que você já sabe, né? Respondeu que queria trabalhar em uma companhia comum igual a do tio. Por mais que ele falou isso, o pai dele sabia que a companhia do tio não era nada comum. Mas o Jin perguntou se poderia conhecer o local para saber como funciona e o tio disse que sim, era só passar por lá. Com uma olhada no mapa, ele considera a velocidade do ônibus, as paradas e o trânsito para saber que demorariam 32 minutos até chegar. Um tempo se passa, ele tá na frente da companhia e o tio diz que já tá descendo. Esse é o prédio da Xinhua, que é uma companhia de trocas gigantesca. Nossa, o menino tá assustado com o tamanho. Ele dá uma olhada, vendo todos os trabalhadores que estão por ali. Assim como ele sempre quis, eram todas pessoas comuns, a vida ordinária com a qual ele sonhava. Nisso, o tio aparece, dando um oi e falando que ele deveria estar esperando lá dentro. Nosso garoto agradece, porém ele só responde que não é nada e fala pra ele que agora ele vai conhecer tudo ali. O lugar era gigantesco e o tio pergunta se ele tá impressionado. Obviamente, nosso garoto diz que sim e o cara fala que tem muito a mostrar. Ali era o centro de operações da empresa, porém eles tinham vários escritórios espalhados por todo o país. Nosso garoto começa a falar o nome de várias cidades e o tio pergunta se ele já deu uma olhada em tudo antes de vir, porque ele confirma. O Jin diz que viver de forma ordinária é muito difícil, então ele tá dando o melhor dele pra conseguir isso. O cara só dá risada e fala pra eles subirem logo. Passa cartão, chama o elevador. Nessa hora, alguém do lado pergunta se ele é o filho do manager. Oh, a tal da Hierin tá observando os dois. O tio fala que não, é só o sobrinho dele e a garota dá uma risadinha. O Jin tá ali olhando pra ela com uma cara de trouxa. No momento que ela vai perguntar se ele tá no colegial, ele antecipa e faz a mesma pergunta. Ela fica ali meio confusa, porém o tio só fala que eles são atrasados e empurra o garoto pra dentro. Fala pra ela aproveitar o lanche e dá tchau. Eles então vão até o 7º andar e o tio fala pra ele dar uma olhada no escritório.
Várias pessoas trabalhando, uns mandando arigato gozaimasu, outros falando chinês ali. O tio então faz ele se sentar numa cadeira e pergunta se agora ele se sente um trabalhador de escritório. Nosso garoto diz que não, ele tem que trabalhar muito duro pra conseguir isso. Bem nessa hora, um cara avisa o tio dele que alguém ligou pra cancelar um contrato da Arábia Saudita. Ele manda organizar uma reunião agora e colocar todo mundo na sala de conferência. Nisso, já no elevador, avisaram os rapazes que estavam planejando comer com ele na cafeteria, porém tem coisas urgentes a fazer. Os garotos só agradecem e com isso tá de volta no primeiro andar. Bem, quando tá saindo, deu de cara com a garota que já olhou e sorriu, falando que eles se viram de novo. Porém, o Jin só consegue pensar que se ela é uma estudante do ensino médio, às 11 da manhã ela não deveria estar nessa empresa. Talvez ela fosse filha do manager desse lugar, até porque ela não parecia estar intimidada quando lidava com adultos. Sem contar que a expressão dela era tão relaxada que não parecia uma garota do ensino médio. De repente, ela entra na frente dele e pergunta se ele recebeu o que foi buscar com o tio. Porém, o Jin só nota que os passos dela eram confiantes e ela bloqueou o caminho dele sem se preocupar. Com certeza, ela era relacionada com um executivo de alto ranking. Nisso, ele diz que resolveu o que veio fazer e dá tchau passando por ela. Porém, a Hierin não gosta dessa resposta, vai atrás dele, perguntando por que ele não tá na classe às 11 da manhã. Nosso garoto só se vira falando que não vai pra escola e ela mais uma vez tenta o parar. Agora ele vem a bomba, então fala que ele não ganha nada conversando com ela e prefere não gastar o tempo dele ali. Porém, a verdade é que ele tá negando o valor da existência dela, porque essa é a forma mais fácil das pessoas revelarem quem elas são. Ela então o encara e pergunta o que ele acha dela ser filha do CEO da companhia. Pronto, o Jin conseguiu o que ele queria. Ele sabe que socialmente isso tem que ser algo impressionante, então ele decide abrir a boca um pouquinho e dilatar as pupilas. Ela toda confiante pergunta se isso muda como ele a vê. Nisso ela tá meio que andando em volta dele ali, dando uma olhada pro sapato, pra camisa. Ele só nota que a partir do momento que ela revelou a identidade, começou a ficar examinando ele, como se acreditasse ser alguém superior que nem tem ideia de quão rude tá sendo. Pelo sorriso calmo, ele percebe que agora sim ela tá se sentindo mais confiante ainda e controlou as emoções. Ela questiona se ele tá na escola e no momento que ele fala que não, a garota já chama ele pra dar um rolê porque ela tava entediada. Porém, ele viu o conjunto da pupila dilatada olhando pra cima, o canto do olho caindo levemente e só um lado da boca como se fosse um sorriso de dó. Ele sabia que aquela era uma expressão de ganância e ela naquele momento tava vendo ele como um brinquedo. Porém, enquanto ela pensa que tá brincando com a ganância, ele ia manipular esse sentimento pra usar ela pro que quisesse. Ela insiste mais uma vez, ele diz que tudo bem então. Mas já sabe que as chances dela se tornar uma narcisista ou sociopata são altíssimas. Rapaz, o menino fez a análise. Essa garota aí tá achando que tá vencendo, mas ela tá caindo pro capeta. Ela já sai andando, falando que ela sabe de um bom lugar, é pra eles irem logo. Ele pergunta onde tá e ela nem se importa em responder. Mais uma vez ele nota, essa garota achava que o mundo girava em torno dela. Um tempo depois no restaurante, ela pergunta se ele não vai pra escola porque quer se tornar um idol ou alguma outra coisa. Ele só diz que é alguma outra coisa. Ela pergunta por quê e ele diz que só tá se preparando pro exame das universidades, porém quer saber o porquê ela não tá na escola. A garota fala que é porque tá naqueles dias do mês e acabou saindo antes. Porém ele viu a arrumação de cabelo e o movimento do olho, dois sinais de que ela tava querendo aliviar o estresse de mentir. Ele então pergunta que negócio é esse de aqueles dias do mês. Nisso ele fala pra si mesmo que ela deve estar se referindo àquele momento do mês onde o revestimento uterino é eliminado pelos hormônios. A Erin tá toda vermelha ali sem entender do que esse maluco tá falando. Nisso a garçonete pergunta o que eles vão pedir enquanto ela tá com cara de trouxa. Nisso ela só responde que ambos vão querer o menu S. O Jin mais uma vez nota que a maldita nem deixou ele escolher nada. Realmente ela tem o desejo de dominar as pessoas. Só agora que ela foi perguntar o nome dele, ele fala que é o Jin. Ela diz que não é um nome ruim e se apresenta como Li Yerin. Ele tá olhando em volta e ela tá ali no celular. Ninguém fala nada e ela vai perguntar se ele realmente é sempre quieta assim. Quando ela vai levantar o braço pra falar que isso tava um tédio, ela acaba esbarrando na mulher que quase derruba o negócio. A garçonete pede desculpa falando que pelo visto deu um susto na garota. Ela fica ali em silêncio um segundo e então fala que tudo bem. O Jin então comenta que pelo visto ela é bem sensível já que nada nem chegou a acontecer e ela reagiu assim. Ela mais uma vez fala que é porque tá naqueles dias do mês. Porém o Jin já tem certeza que a maldita só tá mentindo. Bem nessa hora o elástico de cabelo dela acaba caindo no chão. Ela vai se agachar pra pegar, porém ele vem e segura na quina. Confusa, ela pergunta o porquê disso e ele explica que tava protegendo a cabeça dela da quina. Ela fica meio emocionadinha ali por um segundo, mas sai fora maluca. E ele então fala que tem certeza que algo ruim aconteceu com ela recentemente. Ela manda ele parar de fazer coisas sem sentido, porém ele só responde que ela parece muito cansada. Ela continua arrumando o cabelo, falando que ele devia se preocupar consigo mesmo, até porque tem uma cara branca como se nunca saísse ao sol. Ele ignora completamente e experimenta a comida. Ela então vê ele parado com a cara de trouxa e fala que sabe que ele deve ter achado uma delícia. A sopa ali é quase tão boa quanto a do restaurante K na cidade de Busan. O Jin parece estar querendo arrancar essa informação e diz que pelo visto ela caiu na isca.
Ele decide imitar algumas palavras que ela usou pra fazer ela se sentir com mais calma, então pergunta qual é esse restaurante Kai e com quem ela foi lá. Animada, a garota diz que foi com uma tal de Kim Iana e pergunta se ele conhece. Parece que é uma atriz famosa, porém o Jin não tem a mínima ideia. Ele sabe que nessa cidade dá para ver o oceano e o restaurante provavelmente seria próximo a isso. Com a intenção de fazer ela reviver algumas emoções positivas, ele diz que ela deve ter gostado bastante de ver o mar. Ela fica toda animada, falando que eles viram os fogos de artifício e era como uma pintura pura arte. Nosso garoto sabe que nesse momento o corpo dela tá cheio de dopamina. O cérebro humano não conseguia distinguir direito a imaginação da realidade. Assim como ao pensar em comida da água na boca, ela tava nesse mesmo estado. Por mais que estivesse sentada ali, estava tão animada quanto no momento que viu esses fogos. Só guiando a garota pro passado, ele se tornou uma fonte de prazer pra ela. Tá bom então, né, rapaz? Nesse caso aí, a mulher já trouxe o próximo prato. Era um pedaço de carne, ao invés de cortar e tacar tudo na boca. Chega uma sobremesa de manga, ela ainda tá falando das histórias dela. Nosso garoto tá fingindo interesse ali, só falando o necessário pra ela revelar os interesses dela. No momento que ela tava falando sobre a aurora e o brilho das estrelas, ele se levantou falando que tinha que estudar. Confusa, ela pergunta se ele não é desse tipo de pessoa que limpa banheiro e coisa do tipo. Uma garota muito humilde, eu diria, porém ele só dá tchau falando que tá indo se preparar pros exames. Ela se levanta falando pra ele esperar uma última vez e diz que ele não pode sair sem dar o número depois de ter comido ali com ela. Então diz que já que ele não esteve nas viagens que ela foi, ela poderia levar ele pra alguma. Ela sabe dos melhores hotéis e também dos melhores restaurantes da região. O Jin só percebe que ela era viciada nos hormônios que faziam ela se sentir superior e sentir prazer. O que indicava que ela tinha problema em se ligar com as pessoas e provavelmente laços de família fraco. Nisso entrega o celular e fala para ela anotar. Ela fica confusa que ele nem mesmo tinha a senha, porém ele só pega o celular de volta e agradece pela comida. Vai embora sem dizer mais nada e ela fica ali sem entender esse maluco. Porém a menina não larga do pé, ele tava na rua e ela foi lá perguntar onde ele vive. Porém ele ignorou completamente enquanto estava observando algo acontecer num beco. Ela se aproximou perguntando o que ele estava vendo, porém ele bloqueou a visão e falou pra não olhar. E avisou que alguém ali tinha tomado uma facada. O cara do beco deu uma olhada pra trás e então saiu correndo. Porém, rapaz, você foi visto logo por ele, aí você já era. Na hora o Jin atravessou a rua correndo já com o celular na mão. Se aproximou do cara, tocou no ferimento enquanto pensava que realmente viver uma vida ordinária era difícil. Ele já avisou sobre a facada, chamou a polícia e disse o endereço. Enquanto deu uma checada no pulso e viu que estava caindo rapidamente. O cérebro estava acelerando os batimentos do coração para compensar a perda de sangue. Ele pergunta qual é o tipo do sangue do cara, que diz que é B. O Jin fala que o hemoperitônio era severo e ele precisaria de uma transfusão de sangue. Até a mulher no celular tá sem entender do que ele tá falando. Ela pede pra ele repetir e ele explica que basicamente ele toma uma facada e precisa de sangue, o tipo dele é B. A mulher pergunta onde foi a facada e ele fala que foi no abdômen. Nisso ela começa a dar as instruções, porém ele já tava fazendo tudo que ela tá falando. Ela fala uma coisa, ele fala que tá fazendo. Ela fala pra pôr pressão e ele fala que tá fazendo. Enquanto ele pensa que a vida ordinária é difícil, a Yerin tava vendo tudo isso assustada. Um tempo depois, a polícia e as ambulâncias chegaram e estavam cuidando do cara no beco. O policial se aproxima do nosso garoto e diz que queria fazer algumas perguntinhas. Perguntou pro pior, porque o menino já veio com a lista, falando que o cara tinha cabelo curto, chapéu cinza, uma camisa preta por baixo de colarinho, um jeans azul, pesava próximo de 80 quilos, altura 1,80, o policial até pede pro menino esperar um pouquinho. Já vendo que o garoto vai ser difícil de anotar, ele até pega o gravador e pede pra ele repetir. Enquanto conversa com o policial, ele nota a presença da Yerin ao lado. Ele sabe que aquela é a primeira situação que ela deve ter experienciado desse tipo. Porém, essa condição na qual ela se encontra é perfeita pra ele. Assim como uma criança que tá aprendendo a andar quando cai e não sabe muito o que fazer. O conforto dos pais nesse momento cria um laço afetivo. E nesse momento, ele pode ser essa pessoa e ninguém vai conseguir o substituir. Ele então vai até ela, pergunta se ela tá surpresa, mas diz que tá tudo bem. Sabendo que agora ele vai criar uma forte memória e ela não vai conseguir esquecer dele. Nosso garoto põe a mão no ombro dela e fala que deu tudo certo porque a vítima nem tava tão machucada, então ela não tem que se preocupar. O culpado não viu o rosto deles e provavelmente vai ser logo preso, já que tem inúmeras câmeras. Finalmente, ela virou a garota de poucas palavras e diz que entendeu. Um pouco depois, na mansão do Cristiano Ronaldo, na casa gigantesca, ela tava tomando banho. Não conseguia esquecer do nosso garoto salvando o cara e falando para ela não olhar. A menina dá um sorrisinho e, rapaz, eu sei que você tá enganando ela, que pensa que tá te enganando, mas eu ainda acho perigoso essa mulher. Nisso ela se senta na frente do espelho e já olha pro celular, pensando que não perguntou sobre isso. No quarto do nosso rapaz, ele tava, como sempre, assistindo um vídeo de comida. Quando de repente chega uma mensagem da Yerin perguntando se ele chegou em casa com segurança. Ele só responde que sim, ele tá muito bem, e então fala que tá indo dormir e dá boa noite. Volta a assistir o vídeo dele, porém lá vem mais uma mensagem dela, falando que tá cedo demais pra ele dormir. Ele ignora completamente e vai assistir o vídeo. Dia seguinte de manhã, tem um café da manhã com a família e o pai sai pra trabalhar.
Enquanto no quarto, nosso garoto estava resolvendo todas as questões sem muita dificuldade. Agora ele sempre deixa o celular ao lado porque descobriu que essa é uma regra para você conseguir ser uma pessoa normal. Porém, a Hierin tá mandando mensagem. E ele sabe que ignorar mensagens também é algo normal, então não tá nem aí. Olhando o passarinho, ele continua falando que tudo que ele quer é a vida tranquila e comum. Porém, para ele, viver essa tal vida tranquila estava mais difícil do que ele imaginava. Bem aí, ele recebe ligação de um número suspeito. Ao atender, o cara se apresenta falando que é de uma firma e oferecendo alguns empréstimos. Era uma ligação daquelas de scam e ele só diz então para mandarem 10 bilhões pra conta dele que ele quer isso de empréstimo. Claramente, né, o cara na hora desligou. Ele recebe outra ligação, só que dessa vez é da polícia. Ele acha que ganhou alguma coisa de novo, só que não, é só o cara chamando ele pra falar lá sobre o acidente do beco. Ele fecha a porta do quarto, coloca a roupa e sai. Quando isso acontece, eu já sei que esse menino vai fazer maldade no mundo. Porém, ele abre de novo igual o maluco, fala que já ele volta. Enquanto pensa que agora não vai ser igual da última vez que demorou 12 anos. Até porque agora ele tem uma família esperando por ele em casa. O tempo na cidade ficou feio e tava chovendo na delegacia. Um cara tá preso numa cela e alguém diz que não consegue saber se é direito ele porque ele tava de chapéu. O cara fala só pra ele olhar a estatura, esse tipo de coisa e julgar por isso. Porém o Jin quer escutar o que ele tá falando. Assim que o cara toca no botão, a voz começa a sair. O homem pergunta por que ele faria algo assim. Fala que os policiais só estão machucando pessoas inocentes e diz mais uma vez que não foi ele. Enquanto o Jin observa tudo que ele tá dizendo. Cada expressão e cada coisa que ele negava, ele tava por perto observando. O homem falava que tinha inúmeros cortes na mão porque era um péssimo cozinheiro e coisa do tipo. O investigador observa o nosso rapaz e então pergunta o que ele acha após escutar tudo isso. O Jin só diz que esse cara nesse momento tá mentindo. O cara quer saber se ele tem certeza que é essa pessoa e nosso garoto diz que sim. Enquanto o cara tá ali falando que ele só tava dando uma caminhada pelo bairro. O Jin então fala que toda hora esse cara toca o nariz porque o organismo dele tá liberando catecolamina. Isso é um neurotransmissor liberado quando você tá mentindo. Ele sobe a pressão sanguínea e causa irritação no nariz e olho. Levar a mão pra boca também enquanto toca próximo aos dentes era uma ação de quem tava querendo tirar as mentiras. No momento do estresse da mentira, as pessoas também podem lutar, congelar ou ficar parado. Ele escolheu a opção de congelar, cercando as duas pernas uma na outra para tentar não mostrar impaciência. Claro que o estresse também poderia ser causado porque ele tá sendo acusado de algo que não fez. Porém, combinando todos os sinais, ele mais parecia uma pessoa culpada que tinha medo de sua identidade ser revelada. Ele então pergunta qual é a formação acadêmica do cara, que responde que ele tem mestrado. Nosso garoto sabe que quanto mais alta a educação de uma pessoa, mais eles vão valorizar as evidências lógicas. Se ele é o culpado, ele vai priorizar as pessoas que os viram, DNA e coisa do tipo. Ele então pergunta se já foi revelado pelo cara que tem testemunha ocular e o cara diz que ainda não, já que o garoto só viu ele de longe. O Jin então fala que é só dizer que tem, que ele vai confessar a verdade. Ele tem certeza que esse cara é o culpado e quer ir embora. Ouvindo isso, o homem só diz que tudo bem então fala pra ele se cuidar. Pergunta se quer que ele leve até a porta, porém a sua paz diz que tá tudo bem. Ao entrar de volta na sala, ele escuta o homem falando que não tem evidência, ninguém viu o rosto dele, então isso é uma acusação falsa. Na hora ele então abre a porta e fala que tinha sim uma testemunha ocular que viu o rosto dele na cena. O homem toma um susto, põe a mão na cara e fala que ele fez aquilo de forma impulsiva. Já do lado de fora, nosso garoto dá uma olhada pra cima enquanto se pergunta qual deve ser o gosto de comer na estação de polícia. Com certeza ele tem que experimentar porque deve ser diferente. Ele pega o celular e lá estava a Hierin enchendo ele de pergunta como sempre. Ele só avisa que o culpado já foi pego, então ela pode relaxar. Enquanto isso, na sala de aulas, a amiga tá tudo em volta, falando que a bolsa dela era incrível e querendo saber quanto custava. Ela diz que entendeu, porém quer saber porque ele só mandou mensagem agora. Nosso garoto só manda ela voltar pra casa em segurança e dar tchau. Ela tá começando a ficar com raiva, porém ele fala que ignorar a mensagem das pessoas é algo comum. Ela insiste, querendo saber o que ele tá fazendo, e ele fala que tá indo pra um desafio. Ela fica confusa e ele responde que se ela vir junto, talvez aumente as chances dele vencer. A cena muda pra um restaurante onde o cara tá colocando um pratão de comida apimentada. Ele avisa o garoto que ele tem que terminar isso em 20 minutos. Se ele falhar ou vomitar, teria que pagar 20 mil. Nosso rapaz já se prepara, enquanto sabe muito bem que ele tem que tomar cuidado com o hormônio chamado leptina. Quando ele começar a comer, as células de gordura vão liberar esse hormônio que sinaliza saciez pro cérebro. Porém, se ele conseguir comer tudo antes desse sinal chegar na cabeça, vai ser muito fácil. O cara pergunta se ele tá pronto, ele estica o hashi e fala que sim. No momento que o cara clica no timer, ele taca ali dentro dos miojos e puxa tudo já fazendo um tornado no local. Pegou um pedação de carne, rapaz, gigantesco e tacou pra dentro. Continuou puxando os miojos, levantou o prato, bebeu o caldo, jogou pra cima, arrotou, bateu, acabou, fi, tocou o sinalzinho. Ainda tinha 12 minutos no relógio e o cara fala que realmente ele conseguiu. Porém, a Hierin tá querendo saber se por acaso ele quer se tornar algum tipo de youtuber que come rápido. Ele fala que não, porque ser youtuber não é coisa de gente normal.
Ai, rapaz, indireta pra mim é safado. Ela, porém, comenta que comer assim não é nada normal também. Já do lado de fora, ela questiona se ele realmente quer sobremesa. Porque o nosso rapaz diz que leu que é uma regra ter uma sobremesa quando se tá com uma mulher. Ela responde que ele realmente é um esquisito. E um tempo depois, eles estão comendo a tal sobremesa. Ele tá começando a usar a gíria dos youtubers e ela fala que ele tem que parar de assistir isso tanto. Já na parte da tarde, o cara abre o carro, então ela fala pra ele mais uma vez parar de assistir tanto YouTube porque isso não era normal não. Manda ele entrar logo no carro que ela ia dar uma carona. Porém, claramente, acho que ele recusou, já que dá pra ver pela janela que ele tá andando. Enquanto ela fica pensando que ele é estranho e peculiar. De volta em casa, ele tava assistindo o YouTube quando recebeu mais uma ligação. Ele imaginou que seria um scam mais uma vez e ao atender, perguntaram se era o Budin. Ele confirmou, perguntou quem era e dessa vez era o Detetive Quinta R1, que conversa com ele sobre aquele canal que ele tinha apontado aquela vez. Não só era uma pessoa trabalhando naquilo, mas sim outras 10. Parece que a garota já tinha fugido outras vezes de casa e o pessoal que sequestrou ela sabia disso e se aproveitou porque ninguém ia dar falta. Isso era algo que nosso garoto já imaginava, porém o detetive o parabeniza e pergunta como ele sabia de tudo aquilo. Nosso garoto, porém, só quer saber se ela voltou pra casa em segurança e o Ki-hyun diz que sim, ela tá tranquila. Ele tem certeza que ela tá segura e agora queria pagar um jantar pro nosso rapaz. Isso tudo, pelo visto, faria parte de um plano do nosso Jin que diz que a oportunidade que ele queria foi criada. Além disso, ele queria jantar carne ao invés de coisa comum. O cara fala que tudo bem então e já passa o endereço. Pelo visto, a oportunidade do garoto é criar chances pra comer de graça. E ele então fala que tá querendo comer uma carne A++ número 9. O detetive nem sabe o que é isso, mas diz que tudo bem, ele vai comprar algo legal. Ele pergunta do dia e nosso garoto garante que vai manter a agenda dele limpa. 2 dias se passam e lá tá ele saindo da estação, babando. Finalmente chegou o dia de comer a carne especial. Nisso aparece um casal nas costas dele chamando pelo garoto. A mulher comenta que ele parece ter um rosto que carrega muita fortuna e sorte. É por isso que eles não poderiam deixar ele passar assim. O Jin fica meio confuso com esse negócio de sorte, mas ela insiste, falando que ele é um estudante e a energia dele é tão brilhante. Vendo que eles são estudantes, ele pergunta o que eles estão aprendendo. Os malucos respondem que eles estão aprendendo o princípio de todas as coisas. Confuso, ele questiona se isso é um tipo de ciência igual à física. Ela fala que não, é algo do tipo, as montanhas são montanhas e a água é água. As pessoas não veem a forma como as coisas são naturalmente e começam a dar significados. Nosso garoto só fala que montanha é um lugar de alta altitude e água é H2O e acabou. Eu acho que esses caras na frente dele é 2 malucos, porque o cara diz que ele é tão bonito que deve ter um ancestral sentar no ombro. Ele fica meio confuso ali e a mulher pergunta se ele não é muito devoto. Agora ele entendeu que os malucos estão falando de fantasma. A mulher diz que não é fantasma não, e sim espíritos ancestrais. Porém, ele já mostra uma foto do olho explicando o processo de adquirir informações através da retina e o reconhecimento cerebral. Várias coisas que deixam os dois trouxas assustados, querendo saber se eles passaram por alguma evolução ou mutação. Se realmente eles conseguiam enxergar a energia e a onda das coisas. O homem já fala pra mulher que eles encontraram mais maluco que eles, é melhor sair dali. Ela concorda e fala então que eles se veem outro dia. Porém, ao observar a postura dela, ele fala que ele não é assim tão assustador. Eles se viram falando que não, ele não é assustador, mas eles têm algo urgente a fazer. Porém, nosso rapaz tá perseguindo, falando que agora eles vão falar de espírito ancestral. Só que os dois saíram correndo. Atrás dele tinha um maluco gravando tudo isso. Ele se apresenta como Kiri TV do YouTube. Comenta que esses dois aí vêm enganando várias pessoas, ele decidiu gravar, porém nunca viu alguém agindo dessa forma. E quer saber se pode usar nosso garoto num vídeo. Ele diz que não, porque isso não seria algo comum. Ele só manda ele deletar o vídeo, só que o cara insiste, falando que muita gente iria ver e ele ia ficar famoso. Nosso rapaz já se virou enquanto ele grita, falando que vai mudar a voz e ninguém vai o reconhecer. Nosso garoto manda deletar, ele oferece 500 mil. Ele manda deletar de novo, ele oferece 1 milhão. Aí ele já virou com a conta do banco, né, fi? Passa pra cá. O cara percebe que o maldito era mais esperto do que ele imaginava. Isso aí dá quase uns $700, pô, tá bom demais. Já no restaurante, o cara pergunta o que ele quer e ele fala aquela carne cara pra caramba. Vendo que o investigador se tremeu ao ver os preços, nosso rapaz diz que qualquer outra coisa tá boa. Porém, ele responde que não, ele vai pagar isso e na hora pede 3 porções. Se vira pro nosso rapaz e fala que quer agradecer ele. Se eles se atrasassem um pouco mais pra chegar na cena, tudo daria errado. Bem naquele momento, tava um caos, eles estavam prestes a se jogar do prédio. Nosso garoto comenta que é bom saber que tudo deu certo. Nisso, o investigador pergunta como que ele tá e nosso garoto fala que tá tentando viver uma vida comum. O investigador acha que isso não faz sentido nenhum, ele vem vendo como o garoto vem agindo todos esses dias. Já tem certeza que o rapaz deve estar estudando pra virar alguma pessoa relacionada a solucionar crimes por trauma do incidente. A tal carne lendária chega e os dois estão brilhando o olho. Tocou na grelha e o menino já tá babando. Assim que experimentou, o garoto virou uma pedra com sabor. O oficial confuso provou na hora também e ficou impressionado. Realmente era muito mais cara, mas valia o valor. Eles continuaram jantando até que a noite acabou. Nosso rapaz vem estudando e vivendo tranquilamente com a sua família, focar no objetivo de viver uma vida comum.
Já estamos no inverno e o dia do exame escolar chegou, fi. Nosso garoto anda pelos corredores e eu já tô com dó dos coitados que tá competindo contra ele. Vocês não tem nenhuma chance não, pessoal. Levanta dessas cadeiras aí, fi. Já pegou a folha e deu like nesse vídeo, molecada. Acabamos, meus mano. Eu achei que dá pra fazer pelo menos uma horinha com esses 10 capítulos que tinha, mas não deu, né? Pô, é muito difícil, velho. Eu tento variar, né, pra não ficar só nas obras do Rank SS, matou o chefe da dungeon, ganhou o sistema lendário e pegou todas as waifu. Porém, as obras diferenciadas como essas tem pouco capítulo, ou eu já fiz. Nosso menino ainda tinha muita coisa pra aprontar, nosso projetinho de Ayano Code. Eu queria que ele tivesse usado mais o lado do capeta da briga da pancadaria, né? Porém, tamo no começo da obra, né, fi? Tem muita coisa pra acontecer ainda, e se você não quer perder, você sabe o que fazer. Você ativa ele, o celular. Dale, fui.